O cristão deve guardar o sábado? Graça e paz, gente, tudo bem? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quero tratar este assunto sobre o cristão, ele deve guardar o sábado. Antes de nós começarmos, o meu pedido é o de sempre. Se inscreva agora no nosso canal, não te custa absolutamente nada e vai nos ajudar. Enquanto você está me ouvindo, olha aí para a tela, aperta no vermelhinho, se inscrever, e você vai se inscrever no nosso canal. Vai fazer uma diferença tremenda para nós. Nós estamos com 871 inscritos e eu queria muito que através desse vídeo nós conseguíssemos bater os 1000 inscritos. Será que você pode me ajudar? Compartilhando, se inscrevendo e deixando aí o seu like, que não te custa nada e vai me ajudar bastante? Eu espero que sim. Vamos lá então. Por que que eu quero tratar deste assunto? O sábado deve ser guardado pelo cristão. Esses dias uma irmã chegou na igreja e falou para mim: pastor, o senhor pode me ajudar? Eu falei: posso, o que está acontecendo? E ela falou assim: eu tenho um parente que é pastor da Adventista do sétimo dia e ele falou para mim que eu estava condenada. E eu falei: é mesmo, mas por qual motivo que você está condenada? E ele falou: o motivo é que eu não guardo o sábado. E esse dia era um sábado e ela estava indo para a igreja porque nós estávamos fazendo um evento na igreja no sábado. E aí eu conversei com ela e deixei ali, mostrei dentro da palavra que ela poderia ficar com o coração despreocupado, que ela não estava condenada por causa do sábado. Então, talvez outras pessoas passem por esse mesmo problema, talvez passem com essa mesma crise, fique preocupado, com medo. Será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Eu devo guardar o sábado? Se eu não guardar o sábado, eu perco a minha salvação? São talvez questões que rodeiam o seu coração, mas eu gostaria de falar com você. Lembrando que os meus vídeos são sempre curtos, então eu não consigo entrar profundamente nos assuntos. Por quê? Porque como eu não sou conhecido, se eu fizer um vídeo de 20, 30 minutos, as pessoas não vão ter paciência de me ouvir. Então eu sempre vou fazer vídeos curtos, mas que abram o entendimento e talvez você consiga buscar mais profundidade ou entre em contato conosco e com toda certeza nós vamos nos ajudar a entrar num assunto um pouco mais profundo. Combinado? Então a primeira coisa, baseado na conversa dessa pessoa com esse pastor adventista, é que ela poderia estar condenada, poderia não, segundo ele, ela estaria condenada já, porque ela não guarda o sábado. Então nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é que nessa ideia, eu preciso fazer alguma coisa para que eu venha a ser salvo. Então Efésios capítulo 2 vai conflitar diretamente com essa ideia. Por quê? Porque Efésios capítulo 2 vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. A palavra graça quer dizer favor e merecido. Então a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E a palavra dom aqui quer dizer presente. Então ele está dizendo o seguinte, que a salvação, ela é um presente de Deus para nós. E aí o próximo versículo ele completa dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo: e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Se eu preciso guardar o sábado para que eu venha a ser salvo, então são as minhas obras que vão trazer a salvação para mim. Não a graça, não o favor, não unicamente a fé. Nós vamos conflitar diretamente com um dos pontos da reforma protestante, que é somente a graça, somente a fé, somente a palavra. Então, o que acontece? O primeiro ponto é, se eu preciso guardar o sábado para ser salvo, então eu sou salvo pelas minhas obras. E aí, não é isso que a Bíblia me ensina em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque vai dizer que não é por obras para que ninguém se glorie, é pela fé unicamente e pela graça de Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto. Um texto que os adventistas gostam muito de usar é Isaías 56, versículo 6, que diz assim, ó: abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que servem e amam o seu nome, que adoram e não profanam o sábado, e que se apegam firmemente à nossa ou à minha aliança. Então vamos lá. A primeira observação aqui é uma exegese honesta do texto. Por quê? Porque o texto está dizendo o seguinte: a todos os que se apegam à minha aliança. Qual é a ideia disso? Se apegar à aliança
não é guardar o sábado. Então esse texto, porque eles usam esse texto para falar do estrangeiro. Se você começar a ler Isaías 56 desde o começo, ele está falando sobre pessoas que não são judeus, estrangeiros, que se apegam ao judaísmo. E aí ele usa até o versículo 6, né, que se apegam firmemente à minha aliança. Só que isso não se aplica à igreja. Por que isso não se aplica à igreja? Porque alguém que se apega à aliança, ele não se apega ao sábado. Ele se apega à aliança, ele se torna um judeu e não é a realidade da igreja. É um prosélito. Consegue entender isso? Quando diz aquele que se apega à minha aliança, ele não está falando da igreja. Ele está falando de alguém que se tornou judeu, que abraçou o judaísmo. E se ele abraçou o judaísmo, ele não faz parte da igreja, porque o judaísmo é uma religião. Então agora ele vive e ele é um judeu, é um prosélito, tá certo? E aqui nós temos um grande problema. Por quê? Porque Gálatas, capítulo 3, versículo 10, vai dizer o seguinte: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos, que é o caso do adventismo, porque o sábado é uma questão da lei. Não, porque o sábado, eles vão dizer, não, porque o sábado vem antes da lei. Porque Deus santificou o sábado lá quando ele terminou a sua obra, mesmo não precisando descansar. Porque o sábado ele vem antes da lei. A questão não é essa, tá bom? Como eu disse, infelizmente o vídeo é curto, não dá para nós nos aprofundarmos. Mas eu vou mostrar isso ainda nesse vídeo para você de uma forma mais clara. Então o texto diz o seguinte em Gálatas, que aqueles que dependem da lei para serem declarados justos, a Bíblia diz assim, ó, Gálatas 3,10, estão sob maldição. Pois as escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito no livro da lei. Então nós temos aqui um grande problema. Primeiro, porque a lei não está baseada no decálogo. A lei não está baseada nos 10 mandamentos. Existem para os judeus 613 mandamentos. E tudo é tudo. Então, eu separei aqui duas leis que os adventistas não conseguem guardar. Primeiro, no sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. Qual era a lei? Eles não podiam andar mais do que 1 quilômetro. Então não podia se movimentar, não podia andar, não podia ter essa movimentação. Será que todo adventista no sábado, ele não faz absolutamente nada, não anda? Será que ele não anda mais do que 1 quilômetro? Outro texto, Êxodo, capítulo 35, versículo 2 e 3 diz assim, ó. Mas vocês têm 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual. Mas no 7º dia será o sábado total do descanso. Um dia sagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado, será morto. Aí ele diz o seguinte, versículo 3, do capítulo 35 do Êxodo. Nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. Será que nem fogo se usa, né? Não tem lá nem fogo. Então, se praticam alguma coisa, eles são executados por conta disso? Não são. Então isso não tem sentido. Isso para mim não encaixa, não é baseado. Tá certo? Isso eu estou dando aqui alguns exemplos dele, como infelizmente não dá para eu ser profundo. Mas eu quero aqui mostrar para vocês então por que eu não creio que a igreja precisa guardar o sábado. Por que a igreja não precisa? Primeiro motivo, não existe nenhum mandamento no Novo Testamento obrigando a igreja a guardar o sábado. Não existe. Se você observar lá todos os mandamentos, mas um discurso adventista, né, do adventismo do 7º dia é assim. Mas você na lei está falando, na lei está a lei de não matar, está a lei de não adulterar, está a lei de não cobiçar. Quer dizer então que no Novo Testamento a igreja não precisa participar disso? Não, a igreja precisa. Então qual que é a diferença desse para o sábado? É que no Novo Testamento existe ordens, tanto de Jesus como dos apóstolos, das epístolas, falando sobre adultério. Existe lei falando sobre a cobiça. Existe lei falando sobre o assassinato. Mas o que não existe? Uma lei mandando guardar o sábado. Então, qual que é o ponto principal? Não existe no Novo Testamento nenhuma ordenança bíblica
exigindo que venha se guardar o sábado. Não existe isso para a igreja. Existe um único texto que está dizendo assim: vocês que estão na Judéia, torçam para que esse dia não aconteça no sábado. É um texto que eles gostam de usar no Novo Testamento. Mas isso não é uma ordem para guardar o sábado. Por que não? Primeiro, o texto diz o seguinte: vocês que estão na Judéia, está falando para judeu. Segundo ponto, a cidade era fechada, as portas da cidade eram fechadas no dia de sábado. Ele está dizendo: torçam para que não caia no sábado, porque o portão vai estar fechado e você não vai ter para onde fugir. É isso que o texto está dizendo. Então, eu creio que seja ou um pouco assim de cegueira na doutrina que se segue, talvez seja esse o ponto, né? Porque isso é muito forte no Adventismo. Ellen White falava muito sobre isso, ou é uma desonestidade, porque o mesmo texto diz o seguinte: que não caia no sábado nem no inverno. Se ele usar esse texto para falar que o sábado é uma ordenança para ser guardado, então guardar o inverno também tem que ser, porque está no mesmo texto, está na mesma colocação, não existe nada diferente. Então isso é muito complicado de se defender. Então, por que eu não creio? Em primeiro lugar, não existe absolutamente nenhuma parte no Novo Testamento que mande guardar a lei. Agora, por exemplo, na lei, guardar o sábado, perdão. Agora, por exemplo, na lei de Moisés está escrito assim, ó, que não pode comer sangue. A igreja pode comer sangue? Não. Por quê? Porque em em Atos, capítulo 15, está falando que é proibido comer sangue. Então você entende? As leis que servem para a igreja são repetidas. Eles falam novamente o que é proibido ou não. Consegue compreender isso? Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, porque eu não creio que a igreja precise guardar o sábado. Porque o sábado, ele é o descanso. Era o dia que Deus separou para descansar. Então, veja bem o que eu quero que você entenda. Eu não sou contra quem guarda o sábado. Você não é contra quem guarda o sábado? Não. Então, você quer descansar no sábado? Descansa no sábado. E você quer... O meu problema está quando a pessoa coloca isso como ponto de salvação. Quando a pessoa coloca isso como um mandamento para a igreja. Quando a pessoa coloca um peso em cima da outra por não guardar. Isso não existe. Na minha compreensão, isso não existe no Novo Testamento. Isso não serve para a igreja. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está em que a Bíblia deixa bem claro que ninguém pode ser julgado pelo sábado. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim, ó: portanto, não deixem que ninguém os condene ou os acuse pelo que comem ou pelo que bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou do sábado. Aí ele diz o seguinte: pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é a realidade. Então não existe peso para mim, porque a palavra de Deus vai dizer que eu não posso ser julgado por isso. Então quando aquele camarada diz para a irmã da igreja: você vai para o inferno porque você não guarda esse sábado, ele está dizendo, ele está indo totalmente contrário ao que o apóstolo Paulo falou, que ninguém vos julgue, ninguém vos condene. Por quê? Por guardar o sábado, tá certo? E por último, porque o sábado era um descanso. E para mim, a lei, ela é uma sombra de Cristo. Em Cristo, nós temos a nova aliança. Cristo é a concretização da sombra do passado. Você vai ver isso em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Você vai ver isso em Hebreus capítulo 10, versículo 1. E inclusive em Colossenses 2,17. Dizendo que a sombra, essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E é o próprio Cristo a realidade. Certo? Então ser Cristo, eu não descanso no sábado. Eu descanso em uma pessoa, eu descanso em Jesus. A Bíblia diz, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Tá certo? E ele vai dar descanso. Então, meu irmão, eu e você não descansamos no sábado. Eu e você descansamos em Jesus. O nosso descanso não está em um dia. O nosso descanso está
em Jesus Cristo, está na pessoa de Jesus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. O nosso vídeo é sempre simples, não faço muito corte, não faço isso, não faço aquilo, mas o meu pedido é, por favor, se inscreva no nosso canal nesse momento, você vai nos ajudar demais. Para você não custa nada, se você clicar no joinha não custa nada, mas para mim, para o nosso canal, vai fazer toda a diferença. Então nos ajude e compartilhe. Deus abençoe e até uma próxima.